Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Eu costumo brincar aqui, Thaís, quando eu cheguei aqui na primeira vez, disseram que eu não podia falar sobre o tempo, não podia falar bom dia, não podia falar nada disso, porque o podcast é atemporal. Então aí, para dar uma sacudida e ser um pouquinho rebelde, eu fiz o contrário. Eu falo bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. E ainda dou um bônus, boa madrugada, porque eu costumo correr meio na madrugada e escuto podcast nesse horário. Então, estou tentando atender a todos Certo. aqui. Hoje estamos aqui com Thaís Gasparian. Posso falar que acho que é uma advogada que é sinônimo de liberdade de expressão, do trato de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa no Brasil. Foi conselheira aqui da casa, prata da Sim. casa, então, e tem um currículo enorme, foi chefe de gabinete do Ministério da Justiça, uma história enorme. Também estou aqui hoje com Ana Marcato, minha par na diretoria e no conselho, que vai elevar demais aqui o nível Ou afundar de vez. desse podcast. Pois é, ou vai ser o abraço dos afogados. Vamos lá, Thaís, seja aqui muito bem-vinda, Ana, muito bem-vinda. Obrigada, Léo, obrigada, Ana. E boa madrugada pra gente, né? É isso aí, vamos tentando. Mas hoje é até interessante, hoje eu nem precisava ter, porque hoje eu posso falar, nós estamos aqui gravando, aproveitando o mês da mulher. Então hoje eu posso falar que hoje é dia 9 de março e esse episódio vai ao ar semana que vem, no dia 18 de março, salvo engano, na quarta-feira. Então podemos falar em datas aqui, enfim, mas eu não resisti a E continuar esse fazendo a assunto que a gente vai brincadeira. falar é tão. Esse é atemporal, Não, pode... e é tão dinâmico Exato, que é melhor mesmo a gente situar, porque a exato, semana seguinte pode ser que tudo tenha mudado, daqui a um mês, daqui a um ano, muita coisa pode ter mudado. com Então é bom certeza. que A a gente gente fala. situe mesmo para saber como é que a gente está. Exatamente. E o assunto vai ser liberdade de expressão, porque a gente precisa aqui aprender um pouco e acho que é uma época muito importante para todo mundo tratar desse tema. Thaís, a gente queria aproveitar aqui de você. Você se forma ali no começo dos anos 80, né? Período de redemocratização. Então você ainda estudou e pegou um período, conviveu num período de censura, Fazia passeata. fazia passar, enfim, viveu esse mundo Sim. fechado e viveu essa evolução aqui nesses 40 anos, da gente indo para um país mais aberto, com a possibilidade de debate, eleições, etc. E agora a gente vem aí há pelo menos vamos falar, uns 8 anos, acho que 2018 pode ser um marco, que a gente passa a ter esse tipo de debate de liberdade de expressão. O que é liberdade? Estamos em crise, estamos tendo a expressão, a liberdade de expressão tolhida. Esse termo passa a ser usado de várias maneiras. Você consegue, assim, acho que fazer aqui para a gente um corte dessa evolução e um pouco de um diagnóstico, às vezes se a gente exagera aqui, há um exagero em dizer que a gente vive uma crise nessa temática da liberdade de expressão? Não, não acho que haja nenhum exagero, mas o que eu acho é que, na verdade, houve uma vulgarização da expressão, né. A expressão quer dizer, vocês sabem, não sei se o público sabe, mas eu trabalhei, a minha vida inteira com praticamente diversos assuntos, mas muito com mídia, com a parte de mídia, e logo quando entrou a internet, já em então 1994, eu pelo menos na cabeça isso, 94 no Brasil com a internet, então eu sempre trabalhei com mídia internet eletrônica, né, ou a mídia impressa, como era antes. E eu j desde então, eu percebia já problemas relacionados à liberdade de imprensa. Não estamos falando de liberdade de expressão, estamos falando de liberdade de imprensa, mas vamos dizer que tem muito correlato, Sim, né, os sim. termos e os assuntos são muito correlatos, com a Constituição Federal, então, protegendo muito a liberdade de expressão, mas demais a liberdade de imprensa. E eu já percebi alguns ataques à liberdade de imprensa naqueles anos, que muito antes de 2018, como você Claro. falou, mas que não eram tão comuns. Mas eu acho que, com certeza, depois de 2018, eu acho até um pouco antes, eu acho que antes, na época do impeachment da Dilma, acho que foi 16, eu acho antes um pouco ainda, 2013, lembra quando teve uma série de Sim, movimentos, exato. eh, Começou com de o passe, né? com O movimento da... muitos movimentos, eu acho que ali tudo começou a mudar bastante. Então eu acho que essa e agora com uma vulgarização total
da expressão liberdade, né, da expressão liberdade de expressão, Exato. com acho que nunca o Brasil teve muita facilidade no trato do que vem a ser liberdade de expressão, do que é a liberdade de imprensa. O Brasil nunca deixou isso, nunca foi muito claro para as pessoas. Bom, e agora daí que bagunçou de vez. Então, tudo ficou bem mais difícil, pior, mas por outro lado, tem sempre um lado bom, né? Que o lado bom é que as pessoas, pelo menos, estão mais atentas para isso. Então, eu acho que parece um retrocesso, mas eu acho que sempre o retrocesso depois caminha para um avanço, né? Para a gente conseguir ter acho que eu sou positiva, otimista, E pelo você menos. acha, Thaís, pegando esse gancho do Léo e até falando desse momento atual da gente de redes sociais, todo mundo tem uma opinião a dar, né? Isso para mim é uma coisa, eu fico assim, abismada como as pessoas não leram nada, não sabem de nada, mas elas têm Exato, sempre uma exato, opinião formada sobre tudo 5 minutos depois, exato, né? exato. E você acha que os contornos da liberdade de expressão, especificamente, eles mudaram bastante? No meu modo de ver, talvez até para pior, neste momento de redes sociais e essa saga de sem filtro entre o cérebro e a boca, que as pessoas falam o que parece que querem falar, e inclusive sem preocupação com o interlocutor, né? Porque a gente vê muita coisa rude, Sim, né? muita Muita agressão, né? Muita agressão, agressão, né? sim, Filtro sim. zero. Filtro zero. É. Não, eu acho que, sem dúvida, acho que eu lembro que muitas vezes eu era convidada para falar em palestra, não sei o quê, e daí as pessoas vinham, davam um título, né? Ah, então vamos falar sobre os limites da liberdade de expressão. Eu falar sobre os limites, começar a só falar sobre os limites? Daí eu vinha na pergunta, falei assim, mas a liberdade de expressão, ela comporta limite? Ou a liberdade de expressão, ela é muito ampla, faz parte de um direito fundamental das pessoas de dizerem o que pensam, de dizerem, terem uma opinião, de poderem externalizar essa opinião e tal. Então eu vinha sempre com essa contrapergunta, né, se a liberdade de expressão comporta limites. Eu falava, veio o título Limites, eu não quero falar sobre os limites, eu quero falar sobre liberdade de expressão. Mas eu acho que o mau uso da expressão, não é? A vulgarização, como estava falando da expressão, liberdade de expressão, e achando que tudo é liberdade de expressão. Não é? Então, você xinga, é liberdade de expressão, você faz uma imagem parecer real e não é, e é liberdade de expressão. Então, tudo isso vulgarizou de tal forma o próprio sentido que eu acho que quase fica sem sentido, né? A coisa fica muito sem. Então, acho que na parte dos contornos do que é a liberdade de expressão, eu acho que ficou mais pobre, acho que ficou mais difícil a gente estabelecer os contornos da liberdade de expressão. Mas da liberdade de imprensa, né, a gente está tentando falar de dois conceitos assim, que são muito próximos, como eu falei, mas às vezes eles podem se unir bastante, da parte da liberdade de imprensa, eu acho que os contornos foram sendo melhor definidos, sobretudo pelo trabalho do Supremo Tribunal Federal há muitos anos, né? Quer dizer, então não foi uma coisa da gestão do Barroso, porque o Barroso adiantou muito nesse tema, mas não foi da gestão do Barroso, foi antes ainda. Eu acho que até alguns marcos de lei de leis, né? Algumas leis sempre falaram muito do princípio da liberdade de expressão, né? O Marco Civil, que agora a gente pôs um dispositivo dele, teve julgamentos no Supremo ano passado, mas fala muito sobre dos princípios, vamos respeitar os princípios da liberdade de expressão. Então, eu acho que a liberdade de imprensa. Então, eu acho que daí foi, na parte da liberdade de imprensa, eu acho que foi sendo um pouco mais delineado, para bem e para o mal, porque muitas coisas ruins também, mas de qualquer forma foi sendo delineados. Então, Exato. acho que alguma parte melhorou. Agora, até isso, pegando esse gancho, quando você falou limites, né? E aí, para fazer que eu acho que isso até acaba conversando com quando a gente fala hoje das redes sociais e os limites e as responsabilidades. Quando você pega um modelo como o americano, que é uma liberdade mais ampla, né? Se a gente pega
não vou eu me meter aqui a ser um especialista. E estou sujeito a tomar um puxão de orelha se falar bobagem. Mas a gente pega no sistema americano, mais ou menos você tem como limite é que você não pode criar, vamos dizer, é uma situação latente. É aquele exemplo clássico do gritar fogo no teatro, né? Ou no cinema, né? Isso é proibido, né? Aqui a gente já tem um sistema meio parecido com o europeu, que já não é tão aberto, né? Então, tanto que lá você tem aquelas... Não estamos defendendo, mas que você tem a possibilidade de se manifestar de forma racista, neonazista, enfim, um sistema muito mais libertário do que aqui. E isso até acabou, foi muito até do debate em polêmicas, até quando a gente vinha relacionado às redes sociais, os controles de mídia, porque lá foi um dos ataques do Trump para cá, essas limitações. Tá? Você pode colocar para a gente um pouco a discussão desses temas, essa distinção desses sistemas quanto à liberdade de expressão? Do americano e brasileiro? O americano e o brasileiro, que acho que conversa um pouquinho mais com o europeu, né? Sim. Eu acho que tem algumas coisas. Primeiro que o sistema americano, ele não é mais tão assim, ele já está bem mais embaralhado como o do Brasil, né? Então, eu acho que estamos para ver o que vai acontecer aí nos próximos anos, etc. Mas eu acho que ele agora, quando eu me referi ao sistema americano, sempre me referia como um modelo que a gente deveria seguir. Hoje em dia, eu tenho um pouco de receio de falar que é um modelo que a gente deve seguir. Falar em postura de governo, certamente não, né? Porque estão, enfim, algumas coisas que estão mudando, e estão mudando, assim, é difícil você, no momento em que vive, você perceber a mudança, você elaborar um conceito sobre aquela mudança. Então, eu tenho um pouco de reserva hoje em dia, mas com certeza os Estados Unidos teve decisões, né, maravilhosas, incríveis sobre liberdade de imprensa, e a gente vem aqui discutir, no ano passado a gente discutiu ali um dos temas lá de repercussão geral que foi discutido no Supremo Tribunal Federal, que é o tema 995, que é o tema das entrevistas, por exemplo, foi então decidido lá o ano passado, Supremo Tribunal 2025. E é uma questão que os Estados Unidos tinham decidido em 1964, né? Porque foi naquele caso do Sullivan e New York Times. Então, que era exatamente isso, era uma entrevista, se a entrevista era mentirosa, não era mentirosa, se o que eles tinham difundido, se o jornal sabia que era mentirosa e mesmo assim tinha publicado o New York Times, foi um processo, né? E aquilo lá foi queriam e quiseram e praticamente conseguiram transportar para o Brasil em 2025. Quer dizer, uma diferença, décadas, e quando, na verdade, toda a estrutura social, política e tudo, e a imprensa já tinha mudado muito. Então, é difícil a gente fazer esse paralelo hoje em dia com tanta certeza, com tanta definição, bem claramente. Mas, de qualquer forma, eu acho que menos importante do que fazer um paralelo, Léo, eu acho que o mais importante é que o Brasil discuta o tema. Né? Menos para pegar uma ideia, importar uma teoria americana, ou importar uma teoria europeia, porque são países muito distintos, né? Com realidades, muitas vezes eu vejo em julgamentos, eles ficam falando sobre, daí a Alemanha, porque na Alemanha, né, tem alguns ministros, vocês sabem, tem um estudo, não, mas tem um estudo muito grande ali, claro, com base na Alemanha, enfim, e realmente de uma possibilidade, uma amplitude conceitual, uma amplitude filosófica muito importante, relevante, e eu admiro, mas assim, quando não dá para falar, porque a realidade alemã e brasileira é completamente outra, né? Se você falar de nazismo no Brasil, é muito diferente você falar de nazismo na Alemanha, né? Então, não dá muitas vezes para você fazer simplesmente essa importação, né? Eu acho que o Brasil precisava, com discussões como essa que você está fazendo aqui no podcast, obrigada por
permitir a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa que tenham um espaço nessa discussão, porque é importante que nós, brasileiros, discutamos o assunto, para que a gente entenda o que é imprensa, o que deve fazer a imprensa, né? As pessoas ficam falando de vez em quando coisas sobre a imprensa como não entendem. Uma abstração, né? Assim, E é mais difícil hoje, porque a própria imprensa é mais abstrata, né? Mas aquela coisa, por exemplo, que todo mundo fala, mas a imprensa tem que ser isenta. Oi? Quem falou que a imprensa tem que ser isenta? A imprensa não precisa ser isenta, não tem uma regra de que a imprensa... Ninguém falou que a imprensa precisa ser isenta. Alguns veículos puxam para si o dever de isenção. E olha, você acha que ele cumpre, o outro acha que não cumpre, mas não há um dever de isenção dos veículos. Mas a imprensa não pode ser política. Por que não? Né, é uma invenção, é um costume, diria, muito recente de que a imprensa ela não pode ter um lado. A imprensa pode ter um lado, desde que ela assuma isso. Aqui que vamos dizer assim, a explicitação que é incomum aqui, né? Então, no Brasil ainda é um tabu, né? Mas isso daí lá fora não é. E isso não era uma verdade também para o Brasil até muito pouco tempo, né? Eu acho que lá sei os anos 50, 60, lá que começou a mudar, mas a imprensa tinha um lado, os partidos políticos tinham veículos, tinham pessoas que falavam que é para externar suas ideias. Tudo bem que eles têm, você não gosta, você não leia, entendeu? Não, mas então eu acho que aqui a discussão da liberdade de imprensa tem que ser mais desenvolvida, sabe? Eu acho que é importante as pessoas fazerem discussões. Outro dia vocês sabem que eu tenho, não sei se vocês sabem que eu tenho uma ONG, que chama-se o Torna-Voz. E o Torna-Voz, tem muito orgulho, estou até com um símbolo aqui do Torna-Voz. O Torna-Voz é uma associação que patrocina a defesa judicial de jornalistas e comunicadores e outras pessoas que tiveram a sua liberdade de expressão de algum modo cerceada por processos judiciais, né? Sim. Então jornalistas são processados ou comunicadores são processados e quando as pessoas não têm recursos para bancar essa defesa, porque muita gente não tem, então o Torna-Voz ele se dispõe a ajudar na defesa e pagar pela defesa. O Torna-Voz não faz a defesa, mas o Torna-Voz ele financia a defesa de jornalistas, né? Porque quando a gente fala em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é muito fácil. Muito fácil, mas é mais fácil que as pessoas encontrem apoios, né, para poder se defender, né, de advogados poderem se defender, que defendem os jornalistas. Mas quando a gente está falando do Maranhão, a gente tem um caso de assédio judicial no Maranhão de pessoas que foram processadas mais de 25 vezes. Tem mais de 25 processos, e 15 processos cíveis e 10 processos criminais. Entendeu? Aquele movimento da Igreja Universal. Isso, então. Chuva de ações. Pois daí o Vira Lobato. Por isso que eu falo para você, quer dizer, na verdade, a liberdade de imprensa, no caso, a liberdade de expressão, ela não começou a ser atacada depois de 2018, porque o caso do Vira Lobato foi em 2009, exato. Entendeu? Então, é bem antes. Exato. Então, não é que teve um turning point lá em 2018. Não, as coisas... sempre foi uma relação muito conflituosa. A questão da liberdade de imprensa sempre é muito conflituosa. Sempre. Thaís, esse é um tema, não sei se muito amplo para o podcast, mas eu queria muito te ouvir um pouquinho sobre isso ainda dentro dessa temática de quanto a gente tem a desenvolver de liberdade de expressão, liberdade de imprensa versus esses eventuais limites, né? E aí eu sei que você já chegou a atuar nisso como um amicus curiae até, mas como o caso já acabou, então acho que você pode fazer comentários genéricos. Amigo sempre pode, falar, né? Todos os amigos podem falar. Eu queria ouvir de você um pouquinho se você acha que existe o tal direito ao esquecimento e se isso ele é possível ser equalizado
com a liberdade de expressão e com a liberdade de imprensa, ou se a gente está falando aqui de institutos inconciliáveis, ou se até se para você o direito ao esquecimento não existe no atual status quo que a gente tem do direito à informação e da liberdade O de imprensa. resultado do julgamento do Supremo Foi que Tribunal não é Federal constitucional. é que o direito ao esquecimento, se é que existe um chamado direito ao esquecimento, ele não foi acolhido Pela Constituição. pela Constituição. Então, o que enfim, tem muitas considerações para falar sobre isso, eu vou falar algumas e, se você quiser, eu posso completar. Assim, o que me parece mais importante hoje em dia é que, se a gente está tratando de veículos de imprensa e de arquivos, vamos dizer, repositórios que são eletrônicos, esses repositórios não podem simplesmente ser apagados, né? Quando se determina a remoção de um conteúdo, de algo que foi publicado num jornal, numa revista, num site, essa remoção, sabe, você não fica nem mais nos arquivos da biblioteca municipal, porque antes tinha a biblioteca municipal, você ia lá, não pode mais publicar, mas você ia lá, você tinha um exemplar daquilo, né? Então, algum arquivo registro ficar. histórico, né? Nós fizemos muitas defesas dizendo que você não pode simplesmente querer apagar os arquivos, porque isso daí é até contrário à memória, contrário enfim, à cultura do país. Né? Se você quer dizer quantas vezes a imprensa errou, é importante que a gente mostre. A imprensa estava ali, escreveu aquilo, errou, daí pode continuar, foi condenada, teve que publicar isso, que fazer. É importante que tenha essa história. Então, eu acho que a remoção, né, a subtração do conhecimento da população daquele arquivo, ou daqueles arquivos, eu acho um absurdo. Né? Para mim, eu não concordo de maneira alguma. Eu, pessoalmente, não Claro, concordo. isso que eu E queria o Supremo Tribunal ouvir a sua Federal opinião. também foi por aí. É claro que tem muitas coisas que são erradas, muitas coisas foram publicadas que são erradas, coisas que foram que são injustas, coisas que injustas, erradas ou enfim, exageradas. E nesses casos, tratando-se então de arquivos eletrônicos, né, ou de repositórios eletrônicos, você pode corrigir. E eu sou favorável que corrija, que coloque embaixo. Essa matéria estava desse jeito que está em cima, mas depois foi corrigida, porque, na verdade, a pessoa não foi presa, a pessoa só foi, não sei, indiciada, ou a pessoa foi presa, mas depois a pessoa foi solta. Até que é interessante que tem. Então, você permite um histórico, né, que eu acho bárbaro para a questão da liberdade de expressão e do. Agora, esquecer completamente é outra coisa. Se você me falar, mas daí vem naqueles motores de busca. Bom, então, daí nós estamos falando do direito à indexação, o direito de ser indexado ou não. Daí é outra história, né? Mas a remoção dos sites, dos veículos, né? Dos veículos que originalmente publicaram uma notícia, uma matéria, né? Eu acho que é um absurdo a gente remover dali. Né? Agora, a indexação, eu acho que daí ela pode ser melhor discutida. Né? Pode ser. E pensa só, né? Naquela época ainda nem tinham os modelos de inteligência artificial que hoje, então Nossa, ainda a gente hoje, pode então, até discutir isso. Vai ter que tirar não só da indexação, mas da formação. É impossível. Bom, é impossível, sim, porque ele vai impossível. catar tudo em todos os lugares da mídia. A história, enfim, eu acho que é enxugar gelo, no fim das contas. Até essa discussão é algo impossível. E aí, E também vendo, desculpa. Não, Imagina, você que é uma Não, conversa. também vendo assim, a rigor, né, o que sai nos sites, nos jornais, são fatos que, a rigor, são de interesse público. Sem dúvida. Né? Então, não sei, eu acho que a minha vida, a sua vida, talvez elas
não aparecem muito nos jornais, né? Pois é. Se você casou, se você fez uma festa, se o seu marido fez isso, se foi encontrado com outra não sei Sim. aonde, se não foi, se você fez isso, seu filho fez aquilo, entendeu? A gente não sabe. Mas o que está nos jornais é alguma coisa que deve ter, pela definição, um interesse público. Então, Ou pelo se menos do público. mas o interesse, quer dizer, deve ter um interesse público, ainda que É. seja, você pode dizer, mas a personalidade, bom, mas tem pessoas que vivem da sua exposição da Exatamente. sua vida. É. Sim. Então, vivem da exposição da minha vida, mas agora eu não quero, É. porque agora falou mal de mim. Mas agora eu quero estar falando bem Ah, de mim. sim. Agora eu engordei, eu não quero que apareça. Agora eu emagreci, eu quero que apareça. Não dá para ser assim. Então, se as pessoas têm se está publicado, se foi publicado, se foi objeto de uma notícia no veículo, me parece que aquilo lá passa para um outro patamar, né? Porque a gente não está falando de uma vida qualquer, Não. assim. E talvez se não tiver, só para complementar essa, Léo, se não tiver, não estivesse tratando de uma vida cuja existência pública é sabida, porque, se eu não me engano, um dos casos que estavam em debate no STF era de uma pessoa que sofreu uma agressão, uma violência na vida, e depois o Globo Repórter publicou uma série de coisas Fez uma televisionadas série. sobre isso, e a pessoa falou, nossa, agora eu estou tendo que reviver e ver minha vida lá. E aí, talvez, quando a gente faz essa comparação entre o que é mais importante, né, quais são os direitos e como é que você vive com isso acaba se resolvendo em indenização, numa ação pontual contra, né, a imprensa que eventualmente fez o que você entende que não deveria ser feito, né? Mas é realmente uma temática... O uso, né, que o fez, uso. né? Se fez um uso, não sei, caricato, por Ou exemplo, se de um foi... personagem, né? Então, daí eu acho que pode discutir isso, porque o caso original desse tema de repercussão geral do direito ao esquecimento é um feminicídio, né? Era uma menina que lá tinha 20 anos, 1958, me esqueci o nome da mulher, que foi estuprada, daí levaram ela para um prédio em Copacabana, não sei o quê, e jogaram ela do prédio para baixo. Esse foi o caso. E daí, anos depois, o Globo Repórter pegou e fez uma série, fez um filme com aquilo lá. E a família, então, veio e reclamou. Mas, enfim, olha só, o que não tem de interesse Esse público aí? O público. feminicídio. Mas imagina agora, eu acho assim que a Globo teve razão de puxar o assunto para agora, porque agora nós estamos muito discutindo isso, né? É um assunto relevante de ser discutido. E uma prática, estuprada e assassinada é o que a gente vê nos jornais todos os dias, praticamente, né? Agora, lamenta-se muito que a família, claro, o irmão da vítima, a família da vítima, tiveram que reviver aquilo, e algumas vezes eles também eram retratados, porque... Então, é uma dificuldade, realmente, é uma saia justa, uma dificuldade, mas quais são os interesses que a gente que a gente vai prevalecer, né? Será que é o direito à informação ou é o interesse, enfim, o direito de 2 ou 3 pessoas que compõem a família, né, dessa pessoa e que acham que... Porque no final, e eu vi muito bem esse processo, o que eles estavam pedindo era dinheiro por não terem autorizado, ou seja, então eles autorizariam se tivessem sido pagos. Não faz mal, não faz mal que querer dinheiro, não faz nenhum mal, não faz mal querer ser remunerado, mas enfim, se era uma questão de remuneração, então não é uma questão a gente não está falando do esquecimento exatamente. Então, tudo um pouco... Isso pode ser usado de um lado ou de outro. Essa discussão estava sendo utilizada nos Epstein Files. Aliás, a primeira leva que segurou, a primeira desculpa lá da Penn Bond para não liberar a leva de documentos foi justamente, não, a gente não quer fazer essas famílias sofrerem de novo. Então aí a gente vê o desvirtuamento dessa questão numa situação que claramente o interesse público é enorme, está envolvendo autoridades e figuras de muito renome nos Estados Unidos, né? Posso contar um caso? Claro, Sim, lógico. por favor. A gente teve uma vez no escritório um caso que eu acho muito interessante. Era uma matéria, foi publicada por uma revista, mostrando os autos de um soldado que foi torturado nas dependências do Exército.
alguma dependência do exército, não sei se eu estou falando, se era uma divisão, o que que era, mas enfim, foi submetido a alguma tortura. E lá, na matéria, eles reproduziram um depoimento. E daí a pessoa, a vítima, a pessoa que foi torturada, estava ali escrito, ele falando que ele tinha tomado choque no ânus, que ele tinha tomado choque não sei o quê, que ele tinham despido ele, feito isso, feito aquilo, enfim, tinha uma descrição muito pesada, muito forte. Detalhista. Enfim, a revista publicou isso denunciando a prática de tortura naquela, enfim, naquela regimento, naquela, enfim, naquela Repartição. repartição ali do exército, enfim. E passou um tempo e adivinha quem processou a revista? A vítima. A vítima processou a revista, porque falou que depois que foi publicado o depoimento ali dele, tudo isso o quê, ele ficou sendo, de algum modo, agredido, ficou sendo gozado, Associado aqui exato, objeto de brincadeiras de colegas dele, não sei o que, tomou choque, não sei o que, entendeu? Então, ele que entrou com o processo. Então, olha só como para a imprensa, muitas vezes, também as opções são difíceis, né? Claro. Foi lá e publicou o negócio em termos de denúncia, era para protegê-lo, se não era para protegê-lo a ele mais, porque os fatos já tinham se passado, era para que não repetisse, né? Para que se prestasse atenção para aquelas coisas do futuro. Mas quem processou foi a vítima. Então, dizendo que não queria, que não devia ter publicado não sei o quê. E, de fato, se a gente for pensar depois, eventualmente, talvez, a imprensa devesse ter, talvez, borrado o nome, ou mudado o nome, né? Então, isso daí, você vê que alguns cuidados, a gente faz esse trabalho no escritório de ficar muitas vezes de ficar lendo, como você pode melhorar, você não precisa abstrair a informação, Fato, né? mas eventualmente, se você puder colocar um codinome, Proteger uma a coisa identidade, assim, né? não sei o quê, você protege a identidade da própria vítima, Sim. entendeu? Que é como muitas mulheres que também não querem dizer que foram objeto de assédio, disso, daquilo, Claro. não querem se expor, as pessoas também Mas o relato é se expõem. importante. Mas, Né? mas que a informação chegue. Então, por isso que o direito ao esquecimento, ela não precisa ser, entendeu? Remove. Pô, acabou, se ninguém mais quer saber. Então, pode ser alguma coisa um pouco mais trabalhada, um pouco. Agora, exige trabalho, né? Sim. Exige atenção, exige cuidado. Você E essa precisa olhar, você sensibilidade, precisa, né? você precisa. Então, É isso, só para falar do direito esquecido. Claro. Eu queria voltar aqui um pouquinho na primeira e até na conclusão da segunda, que a gente falar de, e aí casa com liberdade de imprensa, eu acho que bastante liberdade de imprensa, liberdade de expressão e autoridades, né? Porque, enfim, eu acho que é um pouco lá do começo que a gente fala, essa crise até se coloca aqui no Brasil que supostamente autoridades estão limitando o exercício da liberdade de expressão. Num segundo momento, conversando com o que você falou, autoridades vivem da sua imagem, né? Então tem que ser mais sujeito a críticas. E a gente teve tempos aqui, pelo menos atribuem a Dom Pedro II, que era uma figura bastante estudada, né? um iluminista, que ele dizia que os ingleses, não sei se é verdade, esse aforismo, mas diziam que o inglês falou, como é que você deixa fazer caricatura sobre você, tirando sarro, brincando? Eu falei, se não deixar, como é que eu vou saber o que eles pensam de mim? Né? E eu ouvi o Thomas Sowell falando nessa defesa radical da liberdade extrema nos Estados Unidos, falando isso também. O ministro Nelson Jobim, ex-ministro Nelson Jobim, ele tinha na antessala dele diversas caricaturas dele, diversas caricaturas retratando ele das maneiras mais absurdas, né? E ele punha todos na sala. Exatamente. E eu até conto, dando um exemplo aqui, faz umas 2 semanas eu entrevistei um jornalista aqui especializado em Supremo, e ele mesmo falou, olha, me perguntavam, já muita gente fora, me perguntava se eu sentia algum receio de
quanto a me manifestar, ele falou, sempre falei que não, atualmente eu estou pensando um pouquinho, considerando. Você vê exagero nisso? Como é que você diagnostica esse momento aqui? Bom, eu lamento que o jornalista tenha receio de se manifestar. Pode falar para ele que, se ele precisar de uma defesa, eu defendo ele. Isso aí. Eu falei a mesma coisa, Pode. mas sem tanto talento. Pode falar que eu defenderei ele. Mas, claro, eu acredito que eu acho que as autoridades elas não vivem da exposição da vida particular delas, Sim, não é isso. né? Mas eles são funcionários públicos, eles devem um mínimo de satisfação, Sim. né? E esse caso daí que a gente falou do Sullivan contra o New York Times também é um pouco isso, quer dizer, que o funcionário ou público ele deve permite, se a gente não pode criticar, você pode discordar, você pode criticar, você pode todos, entendeu? É para isso que existe a imprensa, para jogar luz e para as pessoas poderem criticar efetivamente. As pessoas não deveriam pegar isso para o lado pessoal, ainda que muitas críticas sejam extremamente ácidas, né? O que eu acho que talvez não possa criticar, não possa falar a ação, não pode falar que as pessoas cometeram crimes, né? Que a pessoa é um racista, se a pessoa não for racista, talvez alguma coisa assim. Mas, enfim, é claro que as autoridades, no momento que eles começam a ameaçar, a se colocar, bom, falou de mim, vem aqui, quero depor, que é um constrangimento para a pessoa, eu acho que as coisas estão muito erradas, né? Estão muito invertidas, o jogo está muito invertido aí. Eu acho que não tem quem pense, a não ser a própria pessoa que chamou, mas não tem quem pense diferente, entendeu? Para qualquer lado. E não é uma questão de direita ou de esquerda, né? Não é uma questão disso, é uma ameaça, é um constrangimento. Eu acho que constranger pessoas, constranger a mim, constranger a você, ou esse advogado que veio, enfim, é um problema gravíssimo. Mas eu acho mais grave ainda se você constranger a imprensa, porque a imprensa ela tem o dever de levar para público. Se a imprensa não leva, se não dá luz, se não joga, se não quantas coisas que a gente não saberia se a imprensa não tivesse noticiado, meu? O que a gente vê hoje em dia, se a imprensa a gente não saberia de nada, né? É muito grave. Então, eu acho pior ainda quando isso é feito com relação a jornalistas ou com o veículo, com esse constrangimento da imprensa ou de comunicadores. Eu falo comunicadores porque hoje em dia é muito difícil a gente falar o que é jornalista. Uma gama grande. O que é jornalista hoje em dia, né? O diploma de jornalismo não é mais essencial, né? Não é obrigatório, então, para o reconhecimento do jornalismo, exercício do jornalismo. Então, eu falo comunicadores só para abrir um pouco o leque para, enfim. Até porque hoje, né? É isso, falando dos podcasts, né? Uma infinidade de meios de comunicação. Né? Sim, ainda bem, né? Ainda bem. Thaís, já que esse é um podcast que vai ao ar no mês da mulher, e a gente teve uma palestra essa semana da jornalista Marilis num evento da ASP, e ela falou uma coisa que peguei um gancho aqui dessa sua última fala, né? Ela falou, será que hoje em dia a gente tem maiores números de feminicídio, ou será que hoje o feminicídio ele é mais divulgado pela imprensa, ou será que são as duas coisas, né? E será que a gente tem aí para contribuir nesse cenário terrível também uma facilitação das mídias e das redes sociais e do que se fala lá? Queria te ouvir um pouquinho Como sobre assim isso. facilitação? Uma facilitação dos jovens que acessam as mídias e não sabem com quem estão conversando, né? Uma facilitação de você espalhar a raiva desse pessoal Red Pill que impõe raiva às mulheres. Como se a facilitação seria para o cometimento? Eu acho que para criar um clima de raiva, às vezes, contra a mulher, e você aumentar o número desse... Acho que o que a Ana fala é porque assim, isso era mais difícil dessas pessoas se encontrarem. Hoje eles se encontram, conseguem se encontrar e reforçar esses
esses pensamentos, né? Eu não saberia dizer o que que é, eu não tenho números, eu posso dizer assim O que te parece? o É, que o meu sentimento, né. Eu acho que, realmente a gente está vivendo um momento em que qualquer faísca, ele dá uma ignição, né. Às vezes eu estou na fila do cinema, entendeu, e tem passou na frente, daqui a pouco já começa uma Pois é. confusão, que parece que está todo mundo tão tenso que qualquer coisa pega fogo ali, né. Então, parece que a gente está vivendo isso, e não é só no feminicídio, é no trânsito, na fila do cinema, no posto de gasolina, em qualquer canto você vê isso, né. Então eu acho que a gente está num momento, tá tudo muito à flor da pele, né. Eu acho que eu não sei dizer se isso daí é ansiedade da população, se é o que não sei o que que é, mas a gente está vendo isso. Então, eu acho que tem esse fator desse ambiente tenso que se vive, então isso forma e realmente eu acho que, quando a informação ela se espalha, né, eu acho bom que as informações se espalhem, né, mas do mesmo jeito que ela se espalha a informação, ela se espalha também a desinformação hoje em Exato. dia, então é muita confusão. Eu não sei como é que a gente vai equalizar isso, né? sair disso, como que a gente se é que um dia vai sair, ou como é que vai, ou se a gente vai se acostumar, né, eu acho que talvez os jovens eles tenham mais um estômago Para melhor isso. para isso, sejam mais acostumados, né, estejam menos aflitos para isso. Até pegando um pouco esse contexto que as redes sociais possibilitam aí, e acho que muito dessa história tenho liberdade, eu tenho o direito de falar o que eu quero, pensar, né, enfim, me manifestar, e esse ambiente, vamos dizer, a vulgarização desse debate surgiu muito, acho que nesse contexto das redes sociais. E já vi alguns falando que o que começa, que parece que você tira muito uma lição, que todo mundo quer a liberdade de expressão para falar o que quer, mas não quer ouvir o que o outro fala, né? Então, liberdade para mim, para ele não. Então eu te pergunto se, de certa maneira, nós aqui, obviamente, todos, acho que quem fez faculdade de Direito tem isso muito dentro de si, mas como que você vai, é um pouco saindo só do direito, como que você vê isso de verdade ali na ponta humana? Você acha que todo mundo realmente respeita a liberdade de expressão do outro? Não, não, é muito difícil. É muito difícil respeitar a liberdade, né, o que o outro é extremamente difícil. Eu concordo, mas é um treino, e é um treino que eu acho que a mulher, o homem comum tem um treino menor, mas os funcionários públicos, as autoridades, ministros, pessoas públicas, atrizes, jogadores de futebol, pessoas que se expõem, né, eles deveriam ter um treinamento especial para isso. Devem ser treinados para isso, porque eles se expõem, eles certamente vão receber isso, né? A gente não pode dizer, escuta, você abraçou essa vida, não é só para o ônus, não é só para o bônus, é para o ônus também, né, quer dizer, você tem que conseguir, enfrentar isso. Então, é muito difícil, não tenho dúvida, né. Ouvir crítica é terrível, é difícil, mas eu acho que tem que ter um treino. Agora as pessoas públicas deveriam ter treino maior. Agora, acho que tudo isso é uma Sim. questão de saber, de se falar, a gente precisa falar disso, né, precisa falar qual é o papel disso, qual que é o papel da crítica, qual que é a crítica. Tem uns que são imbecis e fazem crítica, você não precisa dar bola, meu, não vai dar bola para É, é é. difícil, mas Também qual o limiar do que você precisa, tem que haver ali uma equalização do que é realmente de importância e do que é uma coisa que
deixa, né? Escolha suas brigas, né? A Deixa gente, na falar vida sozinho, toda, né? a vida toda, até lidando com filho, com marido, com tudo, a gente tem que escolher as nossas brigas. Você quer ser Sim. feliz ou ter razão o tempo todo? Você tem que escolher as brigas. E nisso eu também acho que é. Se você for responder uma pessoa pública, que tem um perfil público, e que se você for responder a cada uma, você vai viver o seu dia inteiro respondendo a pessoas mal educadas, né? Não Não, tem e tem jeito. gente que gosta, tem gente que É. não gosta. E quando você se expõe, Tá qualquer sujeito um a de isso. vocês escrevem um artigo, você se expõe, você se aparece, não sei o quê, você tá mais sujeito, Claro. né? Então, quando a sua vida, você optou por aquilo, né? Veja o que você está fazendo na sua vida e veja se aguenta ou não aguenta. Se não aguenta, você recolhe assim mesmo, Você fica né? em casa. Não tem. É. Mas com relação àquela pergunta que você falou, eu só queria falar uma coisa de fechamento ali, a questão da violência da mulher, tal. No caso da violência da mulher, ainda mais porque, né, me diz respeito, eu tenho filha, mulher também. O que eu acho bom, né, que estejam divulgando tantas coisas. É verdade que isso Importantíssimo. recrudesce também né, as mulheres, na verdade, elas adquirem mais força, elas se empoderam Sim. com isso. Então, isso causa mais conflito, né? Mas Mas é essencial. essa é a briga de agora. Isso aí. Bom, a gente andou bastante aqui no tempo. Infelizmente, tem que fazer uma última pergunta. E a gente vai para algo mais leve para Uba, fechar. Né? ufa. Eu acho a gente aqui sempre tenta, com quem, principalmente você que esteve aqui na casa e tem uma atuação muito forte no setor, falar um pouco de associativismo, sociedade civil. Eu brinco bastante aqui que se fala muito em Estado menor. Eu acho que a gente talvez devesse falar de sociedade civil maior, que quanto maior a sociedade civil, a gente deixa o Estado menor naturalmente. E acho que você tem uma atuação forte aí na sociedade civil, em entidades, esteve aqui na casa. E a gente pensa muito nessa hora no jovem, porque aqui até a gente debate muito um pouco, os jovens parece que perderam um pouco a noção da importância de entidades, né, de instituições, etc. Então a gente queria, talvez aqui um recado, colocação de alguém que vê importância nisso e atua em prol da sociedade civil. Eu acho que junto da liberdade de expressão é a faculdade de você se associar, né? Eu acho que a associação de pessoas, né, a reunião de pessoas para verbalizar ou tomar atitudes, né, ou fazer programas, estou falando sociais, né? Eu acho que essa é uma faculdade muito importante, né? Os conceitos, eles são muito próximos, né? A liberdade de associação, porque antes em algum momento as pessoas não tinham liberdade de se associar em partidos políticos, em grêmios, enfim. Então, é um direito fundamental que elas têm, porque em algum momento elas não tiveram, né? Isso que a gente precisa entender, né? Lembrar que está escrito ali porque era uma coisa que precisava ser escrito, não foi dado de batido assim. Então, eu acho que a necessidade de você associar, a necessidade de você participar do debate público, eu acho que é a única forma que a gente tem, tanto aprender, né, a ouvir, a tentar escutar o que os outros estão falando, como da gente poder agir. Né? Eu continuo, apesar do desespero, não sei se é por teimosia, mas continuo acreditando, sabe, na reunião os partidos políticos, eu continuo com essa ideia de que eles tenham ideologia, que eles tenham um plano e que eles queiram fazer alguma coisa para o bem da coisa pública, né? E não que eles queiram um cargo só para ganhar o dinheirinho deles e ficarem ricos ali. Mas eu acredito nesse poder de associação, eu acho que é a única forma. Eu não vejo outra forma. Bom, claro, você pode sair matando as pessoas, mas não é uma forma muito razoável de a gente pensar que aconteça. Mas Muito produtivo. Você não consegue matar todo mundo, né? E para os jovens também, eu acho que vale aquela questão, né? Se você quer
fazer a diferença de alguma forma. Você tem que começar no seu jardim, na sua coisa Sim, pequena. E se você sim. quer ter chance de falar e de ser ouvido, o associativismo te traz isso de uma forma Sim. bastante completa. É a sua chance de pertencimento, a sua chance de voz, de poder E falar de e poder proteção, influenciar, e e de de proteção, proteção. porque você está com um grupo de pessoas que devem te criticar também, que eles devem te aprimorar o seu discurso para você conseguir, né, mandar uma mensagem, ter uma palavra. O que que a gente está fazendo nesse mundo, né? Aqui, o que que a gente precisa ter Isso. E uma função. essas entrevistas aqui, para nós aqui que estamos na ASP, ajudam justamente nisso. Acho que uma entrevista como a sua ajuda a gente a formar a nossa cabeça, a gente também evoluir. E é de tantas pessoas que estão ouvindo, né, Exatamente, Léo? pra Obrigada para exatamente. vocês, Ana. Muito obrigada. A gente Imagina. que agradece demais. Foi muito bom. Ana, muito obrigado. Obrigada Aumentou a demais você. aqui o nível. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada.